Agora, esses dias está fazendo frio. Agora parece que não está tão frio, não. Temos calorento aí. Tem uns que veio lá do Polo Norte mesmo. Pode até cair geada, aquele aleluia, frente frio. Mas nós sabemos que tudo que Deus faz é bom, né? Tem as 4 estações e tem hora que ela se mistura tudo no mesmo dia. E a gente temos que glorificar a Deus, tá vendo? Porque a palavra de Deus diz: glorificai a Deus, aleluia, e dei louvores e bendizei o teu santo nome, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar aquele tempo impossível, aleluia. Oh, glória a Deus. Quem vai louvar o Deus do impossível, diga graças a Deus. Oh, a gente sabe que esses tempinhos, né, quem passa dos 60, né, diz que tem pouca umidade, né? Ou senão quem é criancinha, bebezinha também, né, sofre, né? Mas graças a Deus nós podemos ainda ter louvor para dar para o nosso Deus nessa noite. Oh, aleluia, Deus do impossível, aleluia. Oh, glória a Deus. Vocês conseguem ver na televisão? Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, vai glorificando a Deus. Oh, aleluia, vai bendizendo o Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Oh, aleluia. Quando tudo diz que não, oi, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Oh, aleluia, Jesus. Deus do impossível, Deus do impossível, aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, oi, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Oh, aleluia. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível
Ai, meu Deus, impossível. E sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Oh, aleluia. Deus do impossível. Oh, aleluia. Jesus, Ele é Deus do impossível. Oh, ribalabassuba. Diga comigo assim: se dois concordar na terra, será ligado no céu, aleluia. Quando Jesus chamou a Pedro em Mateus, e ele diz: eis que eu te dou a chave, Mateus 18, 19, eis que eu te dou a chave dos céus, aleluia. E tudo que ligar na terra será ligado no céu, aleluia. E tudo que você desligar da terra será desligado no céu. Então vamos ligar no céu a tua vitória nesta noite. Vamos ligar a sua bênção, a sua cura no céu nesta noite. Diga comigo: amigo no céu agora, juntamente com o pastor da igreja. Vai para o que está escrito. Diga assim: porque está escrito que o Senhor deu a chave para a igreja. A chave é a nossa fé, a chave é a nossa oração nesta noite. Diga: Jesus, nesta noite, Pai, eu ligo no céu, meu Pai, correndo todas as portas abertas para mim. Eu ligo no céu, meu Pai, correndo do Senhor. Meu Pai, correndo a providência na minha casa, nos meus celeiros. Diga: eu ligo no céu, meu Pai, correndo as bênçãos descendo para a obra das minhas mãos. Senhor, eu ligo no céu, os dons espirituais sendo derramados. Vai ligando no céu, igreja. Aprenda a fazer ligações, aleluia. Jeremias 33:3, ele disse: aleluia, o telefone do céu é: clame a mim, eu te responderei coisas grandes. E o número é 33, versículo 3, clame a mim, eu te responderei, aleluia. Aleluia, desliga do celular, se liga em Deus agora. Mais uma ligação ao Altíssimo nesta noite. Aleluia, diga: oh meu Deus, nesta noite eu preciso de ti nesta noite, aleluia. E preciso do renovo, aleluia. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória seja dado o nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome de Jesus nesta noite. Oh, Espírito de poder. Oh, aleluia. Coloca aquele romper em fé nesta noite. Pode dizer que você está, aleluia, nesta noite, aleluia, querendo romper em fé, porque nós ligamos no céu nesta noite. A sua vitória, a minha vitória, a bênção do Todo-Poderoso sobre nossa casa. Agora você só tem que, aleluia, aleluia, se alegrar na presença do Altíssimo, aleluia. Deus é Deus de vida, não é Deus de morto, aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dá uma chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as
minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, lutar e vencer, vou plantar e correr, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Temos que romper em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dá uma chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, romper em fé nesta noite a cada dia, aleluia, oh, aleluia, vamos ver o sobrenatural acontecer, aleluia, oh, Espírito Santo, oh, aleluia, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e correr, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo a vida vou viver, rompendo em fé, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh, aleluia, até explodiu a música, né? Você rompeu tanto em fé que deu uma explosão, aleluia. Você sabe o que é a fé, irmão? Quantas vezes a enchente levava tudo, eu sem dinheiro no bolso, né? Com duas cadeirinhas, esperando uma alma, né, para pregar, para orar no culto. Misericórdia. E cantando, rompendo em fé. Amém, irmão? E a turma fala, mas como pode, né? Porque tem que romper em fé, amém, irmão? E todo mundo conheceu, sabe a situação, amém, irmão? Se batesse o vento atrás, caía porque era de papelão. Se viesse por cima, caía porque o telhado era aquela telha fininha. E se chovesse, enchia, além de água, ficava até a cintura de água. Aquela luta. Rompendo em fé. E tinha que romper em fé. E às vezes as faixas da igreja iam ser levadas, ia lá para os gêmeos lá embaixo. E as pessoas pegavam aquela faixa, tinha uma faixa amarelinha, está escrito Jeová Rafael, Deus que sabe.
E eles pegavam a faixa e traziam. Oh, essa faixa aqui não é dessa igreja aqui? Pode trazer, coloca aí. Eu pendurava de novo a faixa, rompendo em fé, meu irmão. E hoje nós estamos aqui, um lugar mais amplo, né? Tem que melhorar muito, graças a Deus por isso, mas é romper em fé. Muitas vezes, irmão, a gente não tem aquela energia, porque nós somos ser humano, né? Então tem dias que a gente fala, mas cadê Deus? Cadê as vitórias de Deus? Aí você tem que romper em fé, acreditar, porque a Bíblia fala que quando você crê, amém, conta a esperança, você é justificado por Deus. Assim foi Abraão, ele creu contra a esperança, amém, irmão? E por isso foi imputado para a justiça, porque ele creu. Então o que acontece? Que a fé da gente é nessas horas que tem que se manifestar. Não acontecendo nada. Então começa a orar, começa a usar a fé. Josué olhou para o sol e disse: para, sol, através da oração, e o sol parou. Amém? Então você viu uma oração de um homem que estava numa guerra. Ele disse: sol, para! E o sol parou. E o sol retrocedeu. E certamente você pode fazer parar também, mas você viu a fé dele olhar para o sol e dizer: para. Então você vê, não é todos que têm essa fé. Tem gente que não tem fé nem para conseguir ver um milagre na finança, não tem fé para nada. Amém, irmão? Mas eu creio, aleluia, porque a palavra de Deus disse: se creres, verei a glória do Senhor. Aleluia, irmão? Se você crer também, você vai ver, aleluia. Então vamos lançar nossa rede nessa noite. Põe aquele louvor, lança a sua rede no mar, né? E creia na palavra de Deus, aleluia. Você vê que Jesus falou para Pedro: Pedro, volta lá, amém? E lança, amém? E Pedro falou o quê? Sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Você viu, uma palavra só de Deus mudou tudo. Essa campanha que nós fazia, né? Altar de pedras, né? Eu vou voltar a fazer essa campanha forte, irmão. Teve um irmão que a empresa dele prosperou tanto que hoje nunca mais quer vir na igreja, amém? Creio que Deus abriu as portas para ele, aleluia. Então vamos lançar a nossa rede na palavra do Senhor, acreditar. O Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Fala que Ele é poderoso, aleluia. O Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que eu possa derrotar. Oh, aleluia. Lança sua rede, creia na palavra de Deus, irmão. Quem acreditou na palavra, aleluia. A vida dele hoje vai fazer. Lança sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Oh, aleluia. Tudo é possível ao que crer. Oh, aleluia. É poderoso para mudar. Ele vai mudar, aleluia. Situações que não, Ele vai mudar nessa noite. Ele está dizendo, aleluia. O que está te afligindo nessa noite, aleluia. O impossível ressuscita até os mortos. Não há nada que eu possa derrotar. Lança sua rede, igreja, nesta noite, aleluia. Lança sua oração, lança sua oferta nesta noite, aleluia. Lança, aleluia, a sua ansiedade perante a Ele, aleluia. Ele diz, Ele tem cuidado de nós, aleluia. Você está aqui hoje porque Ele te trouxe, aleluia. E Ele vai fazer o milagre, aleluia.
Cansa sua rede, oh aleluia, creia na palavra de Deus, sinais de maravilha Ele vai fazer. Cansa sua rede, oh aleluia, creia na palavra, tudo é possível ao que crer. Seja o nome do Senhor. Você vê que hoje a gente percebe que as pessoas não creem muito na palavra, né? Parece que a palavra, muitas vezes eles não... Você fala, está escrito. E quantas vezes eu visitar na época, evangelizando, abri a palavra e na palavra eu lançava, tá vendo? Eu crendo na palavra. E tem gente que ficava assim, mas de repente a palavra surgiu. Poder de Deus, amém? Então nessa noite nós vamos meditar na palavra, mas eu gostaria que os irmãos antes disso preparassem a sua oferta nesta noite, em nome de Jesus. E eu tenho orado muito, né, nós temos que orar por essa região, né, e você sabe que às vezes muitos moradores hoje estão vindo, né, de outros lugares, estão fazendo cabana em volta, nas ruas. Para todo lugar que você vai, você olha, você vê cada esquina, e a gente percebe que muitos, né, são desviados, afastados do caminho do Senhor. E muitos você vai conversar com ele que quer pregar para você. E você fala, volta para a igreja, aceita Jesus novamente. Eu tenho Jesus no coração. E sai cantando, e sai falando as coisas. Mas irmãos, será que eles não despertaram que os caminhos do Senhor é de luz e não de treva? Então nós temos que andar na luz do Senhor. E certamente quando você é ofertante, dizimista e traz sua oferta à casa de Deus, você está declarando, aleluia, diante do altar, aleluia, que você está depositando a sua semente, aleluia. E você sabe que você vai colher um dia, porque certamente a palavra de Deus, ela promete a colheita. E certamente você pode colher, amém, recalcado, sacudido e transbordante, aleluia. E pode. E você sabe que eu ia com moedinhas assim, porque é o que eu ganhava no dia. Chegava na igreja, é o que eu tenho, entregava. Aí de repente um dia eu tinha 80 centavos, irmão, e Deus resolveu me dar 120 reais na época, né? E certamente ainda vendi 40 CDs e DVDs. E ainda orei por um empresário, e no outro dia ele me chamou lá na farmácia do Fernando, né? O Palermo, que se você conhecer o Palermo, fala para você, ele vai contar muito testemunho que Deus me usava e fazia. E você sabe que Deus fez? Ele encostou o carro dele, ele era o esposo da filha do dono da Casas Baby, agora passou a ser dono, né? Casas Baby, amém? E trouxe um ternão chique. Quando eu tiver com ele aqui, Cacau, eu mostro para os irmãos. Ternão caro, amém, irmão? Por quê? Porque era Deus fazendo maravilha, aleluia. Então o que você semeou, amém? Você um dia vai ter colheita. E se você não colheu agora, muitas vezes você pensa que não vai colher, mas vai. Porque tem semente que ela cai profunda. E muitas vezes ela demora. Mas quando ela romper e nascer, ela dará uma grande árvore, aleluia. E você então terá uma árvore bem forte para dar muito fruto, aleluia, irmão. Então por isso que Jesus falou, tem semente que você não vê ela romper na terra, mas quando ela romper, ela dará uma grande árvore, aleluia, e certamente haverá uma grande colheita. Então por isso que temos, eu tenho semeado, mas não tenho colhido, mas a sua semente pode estar bem profunda, e a hora que ela romper a árvore, você vai ver o tamanho da árvore que vai dar, você vai ver a colheita que você vai fazer. Assim foi comigo, amém, irmão? Quando eu menos esperava, comecei a comer. E pessoas chamavam eu e procuravam eu para colocar dinheiro no meu bolso, amém, irmão? E eu sentado, ganhava janta, ganhava o sorvete, tudo que sabe. Ali o pãozinho, o chocolate, pudim, tudo. Amém, irmão? E ainda vinha alguém para trazer o dinheiro para colocar no meu bolso. Amém, meu irmão?
porque era Deus, aleluia, fazendo. Agora é hora de comer. Vai chegar a hora que você também vai comer. E a Bíblia fala que vai ser recalcada, diga assim, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. Isaías fala que você vai prosperar para a direita e vai prosperar para a esquerda. Levanta as mãos e diga: Senhor Deus, eu anseio a minha semente nesta noite, e eu sei, ó Pai, que ela pode ter caído profundo ainda, e por isso ainda não rompeu, ó Pai. Mas Senhor, é que romper também, ó Deus, eu vou fazer uma grande colheita, ó Deus. Pai, quero, vai ser, Pai, quero uma árvore gigantesca, e vai ter muito fruto, ó Pai, fruto para o ano inteiro. Pai, fruto para o resto da minha vida, ó Deus, porque vai ser uma colheita gloriosa, ó Deus, na finança, na saúde, em tudo, ó Deus, ó Pai, porque o Senhor nos abençoa sempre quando semeamos no teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos meditar na palavra. Eu já fiz de propósito, amém, para nós meditarmos na palavra, né? Estou sentindo um cheiro, né? Estão queimando alguma coisa no hospital de fogo, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade nesse lugar. E sempre a gente sai com um tipo de perseguição, aparece outra, né? Você fala: mas Senhor, eu acabei de sair uma essa semana, já aparece outra. Quando vem a gente jogando lixo, todo tipo de coisa. Você fala: mas Senhor, tem misericórdia, né? E Deus às vezes, né? Fala para mim: tenha paciência, vai orando. Aquela vez você viu que eu estava precisando de terra. Aí eu levantei as mãos. Abre sua Bíblia em Crônica, capítulo 33. Nós vamos, 2 Crônica 33. Os irmãos que não tiveram aqui naquele dia, aleluia, vai ler comigo agora e nós vamos resumir, né? E eu não coloquei na internet, eu tentei colocar Santa Ceia, agora eu consegui. Eu passei 6 tentativas para colocar o vídeo na internet, né? E teve uma parte aí que saiu, uma parte grande, uma parte menor, não sei o que o irmão fez com a filmadora, né? Aí parou uma hora assim, ficou quadrado, uma hora ficou maior, mas consegui em nome de Jesus. E eu tinha excluído do meu celular, né? E não tinha como fazer, mas ficou bom ainda, né? Está lá. Então aqui, 2 Crônica 33, versículo, aleluia, 21, aleluia. Se o irmão tiver dificuldade para encontrar aí, mas já encontrou? Está começando a entender, né? Que às vezes tem alguns irmãos que têm mais dificuldade, às vezes o tempo passa rápido e a gente não consegue nem falar o que Deus já colocou no meu coração. Um pouco de ter meditado na segunda-feira. Então aqueles que não veem, né, ainda alimenta do que foi falado, e é essa visão. Por isso que os vídeos estão na internet, para que o Senhor revise, amém? Que às vezes podem não ter compreendido no culto, de repente pode até achar que é um confronto com ele, não é. Está escrito aqui, ó, 2 Crônica 31, 21. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizeram Manassés o seu pai, porque Amon fez sacrifício em todas as imagens de escultura que Manassés o seu pai tinha feito, a serviu. Aleluia. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai, e se humilhou antes Amon e se tornou mais e mais culpável. Aleluia. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei, e Amon constituiu Josias, seus filhos, o rei em seu lugar. Diga comigo: a idolatria não vale a pena, amém? Diante de Deus. Quando nós somos chamados para vir para a casa de Deus, nós somos chamados para o quê? Para sermos sacerdotes, para sermos reis, para sermos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo. E por isso, primeira coisa que a gente entra é um dos primeiros mandamentos a que Deus deu. Qual é o primeiro mandamento? Amará a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Então é de todo o coração, de toda a sua força, de todo o entendimento e de toda a sua alma.
Então aqui nós pensamos que este homem, amém, Amon, que assumiu que era filho de Manassés, o qual tinha se redimido e se arrependeu, e Deus restituiu o seu reino, agora estava passando, aleluia, uma situação de calamidade, de sofrimento, de perda na sua casa, por causa do que? Da sua irreverência, da sua falta de temor ao Deus Todo-Poderoso, porque era um homem que sabia quem era Deus. E certamente, quando você conhece ou já ouviu a Deus, ou você é um descendente de Deus, das coisas de Deus, o que acontece? Você já não pode ser mais um idólatra, porque você provoca a ira. Você sabendo que Deus é verdadeiro, que Deus é Senhor, aí você vai colocar uma imagem de escultura, ainda vai dançar diante dela, vai beber cerveja preta se for com caboclo, vai beber pinga se for com boiadeiro, com a baianada, ainda vai fazer, se for com os preto velho, vai beber pinga com mel e arruda, aí por diante, amém? E se for alguma outra entidade, bebe cerveja ainda, né? Cerveja preta. Tem outro tipo de coisas que é feito diante de uma idolatria, de uma imagem, uma escultura. E certamente, toda coisa que é idolatria é pecado. E certamente o que aconteceu, o que ele ganhou com isso? Ganhou o quê? O seu reinado se perdeu, e ele foi morto pelos seus próprios que trabalhavam com ele. E certamente o que aconteceu? Ele, no seu nome, aleluia, foi para a lama. Amém, irmão? Certamente, por quê, irmão? Porque a tolice dele foi muito grande, irmão. Porque ele sempre teve um tempo para se arrepender. Porque Deus sempre dá um tempo para se arrepender. O pai dele, Manassés, teve um tempo. E a hora que ele percebeu que prenderam com um gancho, que ele estava pego, ele começou a suplicar e se humilhar. E dizer: Deus, me perdoa, eu fiz muito errado. Amém, irmão? Ele teve uma consequência, teve. Mas Deus se redimiu porque ele se arrependeu. Então, todos os vezes que nós viemos na casa de Deus, primeira coisa que nós temos que cuidar é da nossa adoração. Amém, irmão? O como estamos, aleluia, expressando para Deus. Porque a louvor, a adoração é expressão. Você expressa com a boca, com palma, você expressa com oferta, com ação, você expressa com obediência, você expressa, aleluia, andando no estatuto, regras que Deus coloca, aleluia. Então esse é, aleluia, o louvor que Deus espera. Mas quando você deixa a igreja, deixa a casa de Deus e cai no mundano, vai para a escola de samba, vai para todo tipo de coisa, para o carnaval, vai para outras coisas, ou vai para um terreiro de banda, ou qualquer lugar que é cheio de idolatria, até dentro de muitas igrejas que está cheio delas. E aí você provoca a ira de Deus. Agora, você tem que ir um tempo para se arrepender. E se você se arrepende, aí você, aleluia, não perde ainda a bênção de Deus, porque Deus tem o seu atributo, que está no Salmo 111, que é o que? Misericórdia, que é justiça, que é fidelidade, que é retidão, aleluia. Então, por isso, nós prolonga os dias na terra e zomba de Deus. Você vê, às vezes, você pergunta assim para as pessoas: gente, no dia do culto, não faz isso, aquilo. As pessoas continuam. E muitas vezes passa cantando na frente da igreja. Não está zumbando, porque de Deus. Uma pessoa que um dia foi da igreja, hoje zomba da igreja de Deus. Agora, você pode ver que se você procura ele, uma hora dessa ele está com a cara na lama. E está beirando a morte, vai morrer morto, matado, amém, assassinado, vai morrer cachimbado, vai morrer bêbado, de cirrose, todo tipo de coisa. E muitas vezes aqueles mesmo que estão com ele que vai matar ele. Eu conheço gente que dizia da igreja, morreu com uma machadada na cabeça. E eu preguei para ele que várias vezes: volta para a igreja, você sabe que eu sou profeta, eu profetizei sobre você, você foi numa igreja, começou a arrumar um trabalho, abriu uma empresa, aí depois que estava bem, afastou da igreja e ficou de bobeira. Um outro que estava com ele na hora de fumar droga, pegou uma machada e rachou a machada na cabeça dele, que é terra de falar para os irmãos, é verdade. Então, você viu, irmão? Então esse homem, a única coisa que ele encontrou, sabe o que? Foi as pessoas que viu que ele era pior de todos.
Se você prestar atenção, porque até as pessoas que estão nas trevas, ou as pessoas do ser humano comum, vai observar que esse homem tinha que ser eliminado da terra, porque era um homem que não se arrependia, era um homem que estava propício para o mal e não queria se arrepender. Porque tem gente que quer se arrepender, tem gente que não quer. Um desviado, quando você vai chamar ele para voltar, quando ele quer se arrepender, ele chora. Quando você vê a noite convida no culto, dá uma oportunidade, ele vem. Mas quando a pessoa não quer se arrepender, você pode convidar, você pode pôr roupa, você pode fazer o que for. Porém, ele não quer nem se arrepender. Então, mais cedo ou mais tarde, a idolatria dele, a desobediência dele, a irreverência perante a Deus, vai fazer o quê? Vai morrer matado por aí, amém, irmão? Porque certamente as pessoas não vão aceitar aonde ele estiver. Porque certamente o próprio feitiço vira contra o feiticeiro. Você pode ver toda pessoa do crime que está morrendo no próprio crime. Tem gente que morre, vai estourar um rojão para cima, explode a mão. Com o próprio rojão que ele pensava que ia fazer barulho, explodir, talvez até incomodar a casa dos outros, que tem gente que faz dentro da perturbação, acaba explodindo e morre. Então tem gente que faz muitas coisas e não atenta que está indo para o mal. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. E ele então, no versículo 23, mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai, e se humilhara antes a mão e se tornou mais e mais culpado. Está vendo? De mal a pior, porque não queria se humilhar. Aí conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Está vendo? Então ele perdeu a proteção de Deus. A casa dele virou agora um lugar onde que ele não tinha segurança nenhuma, nós vamos falar isso daqui a pouco. E certamente por quê? Porque era um que estava determinado para o mal. E a Bíblia ela fala que quem corre atrás do mal é como o urso que ruge ou o leão que ataca. A Bíblia fala que aquele que corre para o mal o sobrevém. E muitas vezes a gente não entende que todos nós temos uma oportunidade. Você sabia? Porque certamente ele foi um idólatra, ele foi irreverente a Deus, ele não estava dando ênfase a Deus, e Deus podia falar, já vai morrer logo, mas não. Você vê que Deus deu tempo para ele se humilhar. Porque certamente todos os reis, Deus mandava um profeta. Não dá tempo para falar sobre isso, que também a Bíblia não retrata aqui, mas Deus deve mandar um profeta e falar, rei Amon, você virou na idolatria, você não quer se arrepender, se arrepende, para com essas imagens, para com essas culturas, porque você é filho de um rei que conheceu a Deus, construiu igreja e tudo, e você fazendo isso, você está se tomando, você não vai ter escapatória, porque certamente não era um leigo, era um que sabia quem era Deus. Você pode ver que pessoas que ele tem tempo para se arrepender, não se arrependa, o tempo dele acaba. Isaías capítulo 1, 18, eu mesmo quando Deus me chamou, ele disse, eis que mesmo os seus pecados serão vermelhos como escarlata, se tornarão branco como a lã. Mas se não quiseres me ouvir, Deus disse, amém, a espada devorará. Deus estava com promessa de me matar, tirar da terra. Você viu que eu não conhecia Deus, eu fui criado dentro de um bando, quando Deus não sabe, fui criado, fui Ogã. Eu fui uma pessoa que eu passei a vida inteira, eu conhecia tudo sobre, tanto do candomblé, como da Umbanda e da Quimbanda. Eu conhecia tudo, eu fui criado ali no tambor, lá da base das entidades. Então você vê, irmão, e Deus estava dando uma oportunidade, eu fui para essa oportunidade, e aí o que aconteceu? Eu fui salvo, liberto, curado, e hoje sou um pastor e estou vendo a palavra de Deus. E nem cai na bobagem de querer voltar. Porque certamente, irmão, é tolice demais, não tem saída. Você vê que aqui ele insistiu, não quis se humilhar, quer dizer, não quis aceitar a vida com Deus, não quis aceitar o que obediência, não quis aceitar a regra. Porque toda pessoa que está indo para o buraco, ele não aceita a regra. Você pode ver, está escrito lá aquela placa, pare, 40 por hora, passa 200 por hora, eu vejo direto, aí pode ser sempre para comer, aí o outro quer mostrar aquele carro, aquela velocidade que veio demais, numa onda de 30 por hora, ele passou parecendo um avião.
Você também deve ter visto. Então a gente não vai concentrar muito nesse assunto para não demorar muito tempo. Então tem gente que está lá, ó, cuidado, bombada. Eu mesmo, às vezes, bombada, que eu falo, se você passar na velocidade, aí você bater ali, primeira coisa, a mola do carro já vai. O carro fica riado, viu? E certamente quebra nosso facão ali, né? Moçonete, tem aqui na frente, cada carro tem seu. Então a gente vê que tem uns que parecem uma montanha. Eu vou trabalhar de Uber por aí, acho que já pegou umas assim, meio descuidado, né? Então você imagina, para que aquilo ali? Aquilo ali é uma repreensão, ó, vai devagar, aqui não pode correr. Mas você vê, porque sabe que tem gente que não vai obedecer só para guia, tem que colocar o pé no guarda, né, ali, né? Um pé bem estabelecido, que aí ele quebra a mola mesmo. Mas tem um que passa 1000 por hora ali, sai arrebentando tudo, quebra a roda, mas vai. Não é burrice, não? Por quê? Porque ele podia diminuir, não é verdade? Por quê? Porque está ali um negócio perigoso, que pode desviar a atenção dele, pode pegar o volante também e quebrar o seu carro, mesmo. Mas então é assim. Então ele teve a oportunidade, mas não queria se humilhar. O que é se humilhar? Não queria se render ao Senhor, obedecer regras, estatuto e mandamento de Deus. E aí o que aconteceu? As próprias pessoas viram que andar com ele vivo, ia levar muita gente para o buraco. Porque certamente essas pessoas que estavam querendo ele ali, ele estava totalmente pervertido aquilo, propício ao mal, não? Você vê que tem gente que vai falar de Jesus, aceita Jesus, volta, se arrepende. Ele fala, não, eu sou assim, comigo é assim, e acabou, ele não quer se arrepender. Às vezes, irmão, não quer se voltar, aleluia, para a presença de Deus. Então por isso que nós nessa noite, nós temos que se humilhar sempre. É o caminho, irmão. Errou, falhou. Está vendo que está indo na direção? Aceita o estatuto, aceita o mandamento, regra de Deus, o que Deus está falando, porque certamente haverá um quebrantamento em você, haverá um perdão, e você haverá uma direção agora, vai andar na luz do Senhor. E outra coisa, você não vai ser morto por aí, amém, irmão? E nem dentro da sua própria casa, e nem onde você estiver, porque o anjo da morte não pode te pegar. Porque o anjo da morte viu que ele já estava entregue para ele. Aquele não estava mais preocupado em uma vida, em morar no céu. Estava lá, meu. Ele já estava querendo para o buraco direto. Então as pessoas perceberam que tinha que eliminar ele. E Deus permitiu eliminar ele. E aí levantaram outro rei, o filho dele, no seu lugar, chamado Josias, que aí fez o que era reto. Por quê? Abre Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio 12. Lá atrás. Só estou dando uma recapitulada com os irmãos, né, que não tiveram aqui na segunda-feira. Porque tem gente, irmão, que é duro demais, irmão. A gente prega, a gente ora. Hoje mesmo passou a mulher ali, estava assim, então, falei, vem para a igreja, ainda tem culto hoje e tal. Mas eu não falei, né? Só falei do Espírito, porque toda vez ela disse, não, eu estou com Jesus no coração. Mas você passa todo São Paulo, você vê ela. Amém? Você passa lá numa batucada, lá onde tem um altar, lá um congá lá de cheio de ilha, ela está lá, viu? E certamente não quer se arrepender. Então mais cedo ou mais tarde, aleluia, vai morrer que nem o Raul Chessa fala, com a boca escancarada esperando a morte chegar. Amém? Certamente, irmão, não escapa, irmão. Não tem como, por quê? Porque a luz leva para cima, mas treva leva para baixo. E cada dia daquela pessoa que é rebelde ou desobediente vai mais fundo ainda. Capítulo 12, versículo 1. São esses estatutos, ó juízos, que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuir de todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruirei por completo todos os lugares onde as nações que ides apossar, e servir aos seus deuses, e sobre os altas montanhas, sobre os outeiros debaixo de toda a árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes de ídolo queimareis.
despedaçarei as imagens de escultura dos seus deuses e apagarei o seu nome daquele lugar. Então você viu, até o nome dos deuses Deus não aceita. Olha, se você vê Deuteronômio, Deus disse: nunca falará o nome de outros deuses no seu lábio. É um mandamento, não dá para nós ler, mas está escrito em Deuteronômio: nunca, diga-se, nunca falará o nome de outros deuses no seu lábio. Deus exigia que nem outro Deus fosse falado, não é? Certamente você vê que os pessoal judeus, quando falam a palavra Jeová, o que eles fazem? Eles lavam a meia boca até caneta para escrever a palavra Jeová. Então você vê, irmão, e hoje nós, irmão, muitas vezes, aleluia, pensamos que Deus, aleluia, se importa, porque é um dos primeiros mandamentos: só o teu Deus adorará, só Ele dará culto, só Ele dará louvor. Então às vezes a gente, vai entrar numa regra o qual Deus não aceita outro Deus. Deus não aceita estar numa vida, numa igreja, numa casa onde tem o nome de outros deuses. Então por isso você entra num lugar, aí você vê, tem o nome de Jesus, mas tem o nome de fulano, tem o nome de um Deus estranho, tem o nome de Deus lá, não, Deus está lá, não está, se ele abomina. Então ele não quer nem que fale. Imagine se você ainda coloca lá, aí você provoca a ira. E aí o que acontece? E certamente aí você não está agradando a Deus, porque Deus mandou pegar o ídolo, pegar a estátua, pegar aquela patuá, aquele Deus estranho e queimar. Um dia a mulher falou: o que eu faço com isso? Eu falo: mete a marreta e queima. Porque é isso que você faz. Tudo que é idolatria, se tiver lá na sua casa uma idolatria, o que você pega? Martelo e pá, quebra e joga água e fogo naquilo lá. Amém? E não deixa nem o nome. Ah não, só o nome não tem problema, eu não quero nem o nome, viu? Mas nós só tem o nome, só escrito. Não, sai fora. E certamente isso aí é tudo herança, daquelas pessoas que nunca agradaram a Deus, pessoas que nunca foram verdadeiro adorador. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Eu lembro que uma mulher falou para mim assim: agora eu sou evangélica, crente, eu peguei a minha imagem, e dei para minha prima. Falei: não, a senhora não pode fazer isso, se a senhora não quer mais, você vai dar para outra. Esses tempos da caçamba ali, sempre que eu vou me jogar alguma coisa, tinha uma grandona lá e as duas mulheres brigando: é minha, eu achei primeira, ela é padroeira e tal, Aí o outro falou: então é o seguinte, ninguém vai ficar com ela. E estava com a marreta na mão. Mas sem saber, mas ele agradar a Deus, porque Deus não aceita. Amém? Então tudo que é outros deuses no seu coração, no seu pensamento, você tem que mandar a marreta e tem que queimar. E como é que você queima? Obedecendo a palavra de Deus. Amém? Colocando, aleluia, só o nome de Deus no nosso coração, só a palavra de Deus. Então por isso que é estatuto. Então só onde você chegar, pode ser na montanha, pode ser onde você for, porque hoje eles escrevem muito na montanha. E se você prestar atenção, Deus já sabe que os homens gostam de ir na montanha. O que ele fez? Da montanha ele fala. Você sabia disso? Que tem lugares que você vai olhar nos montes, você vai ver escrito lá: Jesus Salvador. E o inimigo sabe disso. Então o que ele faz? Ele coloca dos montes também nome de outros deuses. E ali implanta para quê? Para que aquela idólatra, aquela pessoa que vive em adoração a esses deuses, provoque a ira de Deus. Amém? E não obedeça ao estatuto e regras para o quê? Para ter as bênçãos de Deus. Então por isso que eu não acredito que quem tem outros deuses no coração tem bênção de Deus. Deus só dá a bênção para quem só tem um Deus só, a Ele, aleluia. E se você vê Deuteronômio 5, 9, quando Josué saiu, ele diz: Deus é único, aleluia. Então você prestar atenção, não existe outro nome, amém, que você possa colocar no lugar dele. Porque se você colocar outro nome, seja quem for, até uma pessoa humana for mais importante do que ele não aceita. Se você prestar atenção, certamente um ídolo, o nome do seu atleta famoso, Billy Bolt, que ele faz, até aposentou, que ele veloz, corria e depois fazia tipo uma flecha,
Nem se você for a Hortência, né, que é jogadora de basquete. Não, era fã da Hortência. Aí Deus falou, agora você não é mais, agora você é fã meu, só meu. Aleluia. Deus não aceita, você pode até achar importante, é uma profissão e tal, mas você não pode adorar. Você não pode adorar a estatueta, o nome, você não pode adorar pássaro, você não pode adorar o sol, você não pode adorar a lua. Você não pode adorar nada, só Deus tem que ser adorado. Por isso que adorando no quarto, Deus chamou ele no meio do fogo e no meio da montanha Deus falava com ele e diz: não fará imagem de escultura, não adorará os pássaros, nem réptil, nada que se mova, nada, nem imagem de ninguém. Por isso estou falando no meio do fogo, viu? Então quer dizer que a gente às vezes tem mania, não, eu estou adorando a praia, eu estou adorando isso aqui. Você está adorando a criatura e não o Criador. Você pode louvar a Deus por ter criado aquilo, mas não ser um adorador daquilo. Fica adorando a lua, amém? Às vezes a gente tem essas coisas, o sol, por exemplo. Você sabe que uma criatura agradece a Deus pelo sol, mas você não pode ficar adorando o sol. Você vê que tem muitos adoradores do sol, muitos adoradores da luz. O demônio usa muito esse tipo de coisas nos terreiros de Umbanda para trazer o povo a adorar a lua, fazer trabalhos para a lua, para o sol. E tem até muitos deuses que têm nome de sol, nome de lua. Amém? Que é o caboclo lua, o caboclo girassol, amém? E por isso Deus não quer. Então aqui Deus colocou as regras para se viver, porque Ele tem as bênçãos que Ele quer dar para nós. Amém? Ele quer ser o Senhor da nossa vida. E por isso Ele faz, aleluia, a promessa. Se vocês não tiverem outros deuses, se vocês queimarem, se vocês quebrarem e jogar fora, do lugar que você chegar até um Deus, joga fora, queima, manda marreta e lança fora, vocês vão, aleluia, entrar na terra e vai possuir. Então é a regra de Deus, é estatuto, é mandamento. Se você coloca qualquer outra coisa que não seja Deus como prioridade, você é um idólatra. Hoje eu não vou porque tem um jogo. Hoje eu não vou porque eu fico ligado com uma amiga. Você se torna idólatra. Deus não aceita isso não. Não, Deus entende nada, porque está tudo. Versículo 4. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Está vendo? Amém? Mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu em todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Então quer dizer que Deus tem um lugar certo para o adorador. Na casa dele, Deus colocou sua palavra, suas leis, seus mandamentos, para você vir adorar. Então certamente você não vai fazer isso assim com o Senhor nosso Deus. Deixar de buscar, deixar de estar na casa dele, de se interessar nas coisas de Deus. E certamente, quando o homem se interessa, o homem se volta, o homem começa a vir mais para o culto, ele acaba, aleluia, recebendo da parte de Deus, aleluia, as bênçãos. Por quê? Porque ele está voltando todo o coração, ele está interessado, ele está querendo conhecer mais o Senhor, ele está se aproximando de Deus. Aí vai se cumprir o que está em Hebreus: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Não é? Porque Deus, Ele é galardoador daqueles que se aproximam e creem que Ele existe. Aleluia? Então quando nós viemos aqui hoje, talvez você venha e fale: eu vou lá, se o pastor não me ver no culto, ele vai ficar nervoso, vai dar um infarto no pastor, é muita preocupação, já está ficando careca mesmo. Mas não é. O problema é que Deus marcou um encontro com a igreja num lugar que é chamado templo, casa de oração. E aí você vem para quê? Para adorar o seu Deus, exaltar o seu Deus. Aleluia, Deus vai falar com você. Você é filho, você é igreja. Aleluia, irmão. E aí você faz parte do seu reino. Aí fazendo isso, o que vai acontecer? Você buscando, se achegando e vindo para Deus, estando na igreja, onde Deus coloca o seu nome, você terá os benefícios de Deus. Aleluia. E aí, então, agora, Deus vai te beneficiando a cada dia. Porque no Salmo 133, o Senhor, no Salmo 133, o outro 134, servos do Senhor nas horas da noite, erguei a mão para o santuário e bendizei o nome do Senhor, e de Sião o Senhor nos abençoará. Você vê que Israel, quando era adorador,
adorador, eles já procuravam um lugar para construir a tenda, para fazer um templo, para adoração a Deus. E certamente ali Deus colocava o sacerdote, Deus colocava as suas leis, os seus mandamentos, e Deus então trazia um povo para cultuá-lo. Por isso o Salmos 81, versículo 9, diz: ai, se o meu povo me escutasse, ai, se o meu povo me ouvisse, ai, se o meu povo me louvasse, então eu abateria os teus inimigos, daria a corta das minhas mãos, daria o mel que escorre da rocha e o mais fino do trigo. Aleluia. Porque certamente, quando o foco é Deus, as coisas é Deus, e vir para a casa de Deus, você está tendo benefícios. Você poderá receber bênçãos da região celestial, como Paulo escreveu em Efésios, a carta às igrejas. Ele disse: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais na região celestial. De repente você pode sair daqui com dom, daqui a pouco falando em língua, mistério, daqui a pouco você pode sair com dom de profetizar, dom de maravilha, daqui a pouco você pode sair com dom do conhecimento, do discernimento, da sabedoria. De repente você pode sair aqui com dom, aleluia, da unção, aleluia, de discernir, amém, irmão? De espíritos. Você pode sair, como diz em Coríntios 12, amém, que são os 5 dons. E de repente você pode sair adotado de poder, amém, irmão? Porque certamente, quando você se volta, você deixa tudo por Deus, e você passa a obedecer a Deus, e começa a vir na igreja que Deus coloca você para congregar, para quê, irmão? Porque Deus traz você, aleluia, porque Ele quer se revelar, e Ele quer trazer o quê? As bênçãos dele para a nossa vida. E por isso começa dentro de nós o processo. Por isso que tem que ser de todo o coração. Você não viu Jeremias 29, 11, que o povo se afastou de Deus, ele estava em cativeiro, ele estava em depressão, mas Deus falou: orai pela cidade para que haja paz. Porque é 70 anos o cativeiro, mas Deus disse no 29, 11: mas se buscareis, me achareis, quando buscar de todo o coração. Seria achado de vós, diz o Senhor, congregarei das nações. Vou levar você para uma igreja, para uma congregação. E aí, então mudarei a vossa sorte entre as nações. Então, certamente, tudo quando Deus fazia era trazer o povo para a presença dele. Por que ele queria encher? Ele queria ser exaltado, adorado. Porque toda adoração a Deus, todo compromisso sério com Deus, recompensa da parte de Deus. Porque é promessa de Deus. Por isso que ele diz no versículo 6. Está vendo, ó? E a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas, aleluia, e das vossas ovelhas, aleluia. Então quer dizer que na igreja é o lugar de ofertar, na igreja é o lugar de oferecer sacrifício, na igreja é o lugar do louvor, na igreja é o lugar de meditar na palavra. E se você prestar atenção, Davi escreveu muito. Nos Salmos você vai ver que ele diz: eis que nós vamos no teu santo templo para meditar na sua palavra. No Salmo 27 ele diz: uma coisa pedirei e uma coisa buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para meditar na sua palavra no seu santo templo. E ele disse: ele me acoberá nos seus tabernáculos, e no dia da adversidade ele me acoberá, depois de ungirá minha cabeça com óleo. Quer dizer, dons, presença de Deus, unção de Deus, e aí ele exaltará sobre meus inimigos. Você pode ver pessoas comprometidas com Deus, pode ser o tempo que for, mas um dia ele é exaltado, porque os meus inimigos vai surgindo. Quando você lança muitos deuses fora, as coisas dessa vida, adoração no próprio ser humano, na criatura, você acaba, muitas vezes, a ficar na dependência total de Deus. E aí, então, você já tem um lugar onde Deus, aleluia, vem receber a sua pessoa, vem receber o quê? As suas ofertas. Vem receber a sua adoração, porque oferta é adoração. Naquela época era o que? Um holocausto. Eles matavam um carneiro, amém, não? E imolavam e entregavam para Deus. Mas hoje não, foi Jesus imolado, então esse sacrifício foi feito através de Jesus. Agora é sacrifício de louvor. Aí quando você vem na igreja, você está fazendo o que? Sacrifício de louvor para Deus.
Você deixou o aconchego, deixou todas as coisas para vir no templo, na casa de Deus, onde está o nome de Deus, e isso aí é mandamento de Deus. E aí o que acontece, pastor? Aí então você vai vivendo diante de Deus, você vai se aproximando de Deus, Deus vai se agradando, aí chega uma hora e ele começa a cumprir as promessas na nossa vida. Aí não, irmão, porque você, aleluia, está debaixo da dependência dele. E por isso que diz o versículo aqui, ó, vamos ver o 6 de novo. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e vosso sacrifício, e vossos dízimos, e oferta de vossas mãos, e oferta votivas, e oferta voluntárias dos primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Agora você viu que Deus falou sobre primícias. Você viu do culto, o irmão trouxe a primícia. Recebi um dinheiro, primeiro que você recebe Deus. Provérbio 3,9: honra ao Senhor com as primícias de vossa renda, e muito encherá o teu celeiros. Um dia Deus teve que chamar a atenção. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu dizia para Deus. E chegou uma hora, Deus começou a falar para mim: não é para mim, esse é para você, para mim você já deu, não é mesmo? Mas eu falo: não, é para o Senhor também. Você viu, eu fazia um culto para Deus, pegava tudo que eu fazia para Deus, saía de manhã para Deus, eu ficava o dia inteiro só pensando o que fazer para Deus. Até hoje é assim. Amém? Você pode estar mexendo no escutador, fazendo umas coisas pensando que para Deus. Por quê? Porque eu vou ter mais maquinário para investir, para poder fazer vídeo, para poder fazer trabalhos quando precisar, para divulgar. Para Deus. Não estou fazendo porque eu quero. Não. Isso aqui eu comecei a trabalhar porque Deus escolheu o lugar para colocar o nome dele. Ele me revelou dele quando ele me chamou, e ele cumpriu. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me aplicar a agradar a Deus, estar sempre em oração, na casa de Deus, nos cultos, na igreja, pregando a sua palavra. Porque toda vez que você prega, você ora, você faz o que Deus está mandando, você ensina e faz como Deus quer, eu recebo glória a Deus. Isaías 40. Eis que você prega a palavra, e eu guiarei as minhas ovelhas mansamente. Amém? Então, certamente, através do ministro, através do líder, através do que ele ensina, que Deus usa ele, é o que Deus abençoa ele, irmão. Você é pregador da palavra, você é mensageiro de Deus, você é fiel a ele vai te abençoar nas suas mãos as palavras que você vem pregar. Luiz Isaías diz que Deus honra a palavra dos seus mensageiros. Deus não fará nada sem revelar os seus profetas. Então por isso você veio aqui, irmão. Vocês já sabem que Deus colocou uma linha, uma regra, um estatuto para se fazer. E não, eu vou na igreja porque não tem motivo nenhum. Você tem motivo sim, você tem que obedecer o que Deus mandou você fazer. Aleluia. Não, eu vou pegar minha oferta, eu vou dar aos pobres. Você vê que eles fizeram isso na presença de Jesus. E Jesus falou: não faça isso. O pobre vocês vão ter todo dia, e eu nem sempre vocês terão. Porque tem muita gente que faz isso. Eu vou dar para os pobres. Porque ele usa aquele versículo em Provérbio: quem dá aos pobres empresta a Deus. Mas Deus não ensina assim. Deus ensina que você tem que honrar ele quando ele está presente. Os pobres sempre vai ter para dar, e ele nem sempre. Não é sempre que você vem num culto e você dá de topa com Deus. Se você prestar atenção, todos os cultos ele vai falando, aí ele vai vendo a sua fidelidade, ele vai sondando o seu pensamento, o seu coração. Aí quando você menos espera, você está de topa com ele. Assim foi com Moisés. Moisés ia na tenda da congregação, e a Bíblia fala, Deuteronômio 5:9, que ele ia para adorar. E chegou um tempo que Moisés adorava, e Deus desceu. Amém? Você vê que Deus foi descendo numa nuvem, e chegou uma hora que Deus descia, todos ficavam olhando de fora. Moisés adorava na tenda. Aí um dia Deus falou: Moisés, agora você vai me ver boca a boca, face a face. E Deus assoprou nele. Amém? E Moisés saiu da tenda todo cheio de Deus. Amém? E Deus falou: vou colocar Moisés por Deus. Amém? Como Deus falou para Pedro também: vou te colocar Pedro por Deus. Você fica tão cheio de Deus que ele coloca você para representar ele. E a Bíblia fala que nós seremos sacerdote do Senhor. Isaías 61:7, sacerdote do Senhor, plantado na casa do Senhor como um calvário de justiça. Aleluia. E nós teremos dupla honra e não seremos envergonhados. Então você veio, você está pensando que Deus vai fazer você sacerdote.
Porque o papel do sacerdote é dar sacrifício de louvor, trazer ofertas na casa de Deus, dar culto a Deus, amém? É isso que Deus está falando. E certamente, por que tem o nome igreja? Igreja quer dizer sair tirados para fora. Um povo que saiu do mundo e agora tem uma congregação de ter o nome de Deus que veio para adorá-lo. Ah, mas eu adoro em qualquer lugar. Mas muitas vezes não é assim. Porque tem os cultos que Deus realiza com o seu povo, com sua igreja. Então aonde que muitas pessoas, eu adoro em qualquer lugar. Sim, você pode adorar. Só que existem os cultos, que é culto racional, que Paulo escreveu em Romanos 12, apresentar a Deus um culto racional, santo e agradável a Deus, que, amém? Para experimentar qual a verdadeira vontade do Senhor. Nas cartas de Efésios, Paulo fala: venha para que vocês sejam ensinados, demonstrados, exortados, para que vocês sejam dignos do Senhor. Então a gente vai se tornando digno, porque a pessoa passa lá e fala: nossa, por que todo dia o Senhor vai subir a escada ali e senta naquela cadeira, pega uma Bíblia na mão, na hora da oferta ele dá oferta, na hora da oração ele ora, na hora do canto que ele canta, porque ele está agradando o seu Deus. Então vamos continuar, versículo 7. E mas comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrarei em tudo que fizeres nas vossas mãos. Amém? Nas casas. E no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus, não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui. Cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Entendeu? Então cada um, né, não vai fazer como ele acha. Não, é assim, eu penso assim, eu vejo assim. Você tem que olhar com os olhos de Deus. Porque hoje gera muita confusão, né? Então, com a palavra de Deus, Deus está dizendo: a minha casa é casa de oração para todos os povos. O seu sacrifício será aceito no altar, mas nós não queremos. Não, é em casa, eu também faço meu sacrifício lá, faço minhas orações lá. Mas aí, você não trouxe oferta hoje. Se você prestar atenção, Deus olhava para as mãos deles. Você vê que Deus falou para Moisés: diga ao meu povo que não se apresenta perante a mim de mãos vazias. Desfrutar na presença dele. Você viu que eu estava comentando no Dia das Mães, a gente olha no Facebook, irmãos crentes que recebem muita bênção. Sabe por quê? 2 jarras de caipirinha. Pô, aquilo me entristece, irmão. Foi quase 2 anos orando para Deus mudar a sorte, para Deus fazer as coisas. Você tá bom, que a tendência aqui não é degradar ninguém. Mas tá fazendo festa no fim de semana, com a família, churrasquinho, carne, salgadinho, porque prosperou, irmão. Tá vendo? E certamente, irmão, toda a tarde descia, tomava no joelho, tá desesperado. Depois que Deus prosperou, acabou, nunca mais veio, irmão. E aí você, no fim de semana, não traz a família perante a Deus, não traz os filhos. Ele comete um grande pecado, porque a Bíblia diz que nós temos que ensinar nosso filho e nossa família, irmão, a andar na lei do Senhor. Ou se não, damos exemplos para que eles vejam em nós, se der tempo eu vou explicar sobre isso, o testemunho, e anda na nossa luz. Porque você sabia que tem gente no fim de ano, a família dela leva ele para as festas aí, mundana, e ele não traz a família para a igreja. Pode ver para você ver. Agora sempre fala: ó, seguinte, eu vou até vocês, mas primeiro eu vou até o Senhor meu Deus. Porque meu Deus tem que ser prioridade. Eu não posso priorizar o que vocês querem, sim, o meu Deus. Ah, mas eu sou sua esposa, se você não for, separa de você. Olha, a palavra de Deus fala que eu tenho que amar Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que Deus tem que ser honrado na minha boca. Eu tenho que levar minha oferta para Deus antes de viajar. Você viu que o inimigo, ele pega a mulher de muita gente, chega no fim de ano, já sabe que recebe 10º e assim, está com umas economias, aí fica pondo na cabeça: vamos para a praia, meu bem. Ai, vamos viajar para casa sem quem. Ai, não sei o que. Já começa a pegar o dinheiro e tá, muitos investimentos, e de repente ele esqueceu do sorteio de Deus do outro ano, aí ele perde emprego, vê um monte de maldição, e aí você perde até a mulher. Por quê? Porque é mandamento de Deus. Honrar o Senhor teu Deus, honrar o Senhor em tudo, em todas as coisas, em todo momento, em toda hora. E outra coisa, tudo que as bênçãos que Deus dá, você tem que desfrutar na presença dele, viu? Eu comprei, Deus me deu esse carro. Você vê que o rapaz, eu não vou falar o nome dele, ele falou que é 100% Jesus Cristo está no carro dele. E toda vez que ele passava, saía da igreja, se olhava no carro dele, se via tem um emblema grande assim escrito 100% Jesus Cristo. 100% Jesus Cristo, mas só parado na porta do bairro. E ele vem: a paz do Senhor, irmão.
Amém? Se você acender um fósforo, pega fogo. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor Jesus. É 100% Jesus Cristo, amém, irmão? Sabe que não é, irmão? Ele está enganando a si mesmo. E não vai demorar muito. Ele vai morrer, aleluia, sem Deus na vida. Aí ele vai ver o que é ser idólatra. O que é viver enganado. O que é viver iludido. Ou se não ser desobediente. Porque todo tipo de coisa assim leva a pessoa a entender que ele está cometendo um tipo de coisa, que ele está cheio de pecado, e o pecado está levando ele para o buraco. Como Jesus falou, quem comete pecado se torna escravo do pecado, porque o pecado é a morte, é o crimão. Sofremos libertar verdadeiramente dele mesmo. Então quando você vê aqui hoje, você vem da culto ao teu Deus, vem dizer, Deus, está escrito na palavra, na casa de oração, vou fazer orações. Se você não ora, você peca. Às vezes você vem para a igreja com dificuldade, irmão. Às vezes você vem com aquele único dinheiro que você tem para trazer para Deus e dizer, Deus, quero dar uma oferta na tua casa. Deus, eu vim com a minha vida. Hoje eu não consigo nem cantar, não consigo louvar, mas eu vim oferecer a minha presença aqui, porque aí está o teu nome, é mandamento, é obediência à sua palavra. Você pode até não abrir a boca e não falar nada. Você pode até mesmo às vezes colocar até uma moedinha que seja, mas Deus vê que você está maior do que todos, viu? Porque você está honrando a Deus conforme as suas forças, está honrando a Deus conforme o seu entendimento, conforme o seu esforço. Então por isso que ele diz, tudo que você fizer, que você for abençoado, faça na presença de Deus. Não queira fazer do seu jeito, não, da sua forma. Deus agora me abençoou com um carrão, com um apartamento, na praia. Isso aqui quase não dá mais para vir na igreja. Toda vez que tem um parente seu, vamos pro seu apartamento, irmão. Aí compra carne, aí você vai agradar o seu parente, você vai agradar todas as pessoas, e aí você vai desagradando a Deus. Porque a Bíblia é bem claro, diga assim, o seu parente é o entendimento, a tua irmã é a sabedoria. Amém? Um irmão veio até discutir comigo. Eu falei, irmão, Jesus falou para ele assim, olha, a minha irmã, o meu irmão e a minha família é os que estão aqui dentro da minha casa, aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Deus não considera, não. Agora, ele, através da nossa fidelidade, ele tem a promessa de salvar aquele turrão. E aí aquela pessoa está indo de mal a pior, está morrendo, mas no último dia ele abre a boca e eu aceito Jesus como Salvador e é salvo. Por quê? Porque foi promessa de Deus para nós, quem é fiel. Agora o problema, vamos olhando nós, porque até agora não entraste no descanso da herança que nos dá o Senhor nosso Deus. Mas passareis o Jordão, habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Então vai chegar o tempo, Deus fala, chega de batalha, de luta, de perseguição. Agora você vai repousar, vai descansar, viu? E outra coisa, agora você vai estar seguro. Se você prestar atenção, 1 Samuel, capítulo 2 Samuel 23, o último versículo, o primeiro versículo, Davi, está escrito assim, Davi, um homem ungido de Deus. Um homem que ele escreveu, está em 2 Samuel 23, o último capítulo, você pode ler lá. Davi é um homem ungido de Deus. E ele diz que as palavras do Senhor estiveram no meu lábio, o Espírito Santo falará por intermédio da minha língua. Ninguém matou Davi, Davi morreu de velho, porque era a promessa de Deus. Davi serviu, agradou a Deus, era segundo o coração de Deus, teve suas falhas, se arrependeu. E Deus era com Davi até na velhice. Chegou um tempo que Deus deu descanso de todos os teus inimigos. Por que Salomão veio no Salmo 72, como escreveu o autor do Salmo 72, que Salomão era um reino de paz? Por quê? Porque Davi tinha destruído todos os inimigos. E quando ele pegou, ele só pegou alguns problemas financeiros. Mas se você prestar atenção, o inimigo não havia mais. E por isso Salomão ia ter um reinado de paz, como Deus prometeu. Porque não havia mais inimigo, porque Davi tinha destruído todos eles. Então na hora da morte, você faz que nem Abraão, chama seus filhos e põe a mão na cabeça dele e dá uma bênção para cada um, viu, irmão? Porque Deus faz ele descansar. Você não morre matado, você morre em delícia, você morre descansando em Deus, amém, irmão? E Deus chama toda a família, fala, olha, chegou a vez, Deus falou comigo essa noite, Ele vai me levar, né? Já chegou o tempo de encontrar com Ele, amém?
terminou meu tempo aqui. E às vezes ainda você ora por algumas pessoas aí, né? E fala, aceita ele, porque senão você não vai entrar no descanso, não é? Tem gente que é tão cheio de Deus, né? Que na hora da morte ele está com câncer, ele está com muitas coisas que Deus permite. Aí o que acontece? E ele vai tranquilo. E o outro que chega lá fala, mas você vai morrer essa noite. O médico já deu. Ele falou, não, mas graças a Deus eu vou encontrar com o Senhor teu Deus. Foi no velório, orar pelo Tião. O Tião tinha morrido. Ele disse, Deus, porque o Tião me falta. Porque o Tião, Senhor, tem 14 filhos para criar. É uma esposa só, que cuida, as filhas estão tudo pequenas, não tem como cuidar. Traz a alma do Tião de volta. Orando no velório, acabou o Tião, estalou os olhos, bateu o coração. E o Tião morreu, o pastor disse, mas que é isso? Eu já estava lá no descanso, na glória. Aí você me chama para trazer eu de volta. Aí ele falou, Deus mandou eu descer de volta. Ele disse, eu não quero, Deus, eu desce lá, que você tem os filhos para cuidar. Então você vendo, ele já estava entrando o quê? No descanso. Estava entrando no gozo eterno. Amém, irmão? De Deus. Todo crente de Deus, ele não vê a morte. Por isso que Jesus falou em João 11. Ele diz, quem crê em mim, aleluia, não passará e não verá a morte. Agora, em Salmos 82, a Bíblia fala que quem ouve a palavra de Deus é considerado deuses do Senhor. E o Senhor fala que ali nós vamos sucumbir como um príncipe, como qualquer pessoa humana, nós vamos morrer. A nossa carne desce ao pó e o Espírito que Deus deu, que não é a nossa, volta para Deus, e a nossa alma vai descansar. Hebreus 4, a Bíblia fala que eles não entraram no descanso de Deus por causa do quê? Da incredulidade. Porque todas as pessoas que às vezes não querem aceitar, porque ele prefere acreditar numa imagem, acreditar no que ele acha, no que ele pensa. Foi isso que Deus estava falando. Então, se você quer andar segundo os seus olhos, da forma que você acha, você pensa, você não conseguirá entrar no descanso de Deus. Porque os pensamentos de Deus é mais alto do que nossos pensamentos. Isaías 58. E os caminhos de Deus é mais alto do que os nossos caminhos. Então por isso você veio aqui hoje, aí você fala, mas é tão difícil fazer tudo que Deus está querendo. Por quê? Porque se você faz isso, você se tornará leal e fiel a Deus. E o inimigo, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar sondando nós. E vai ver que Deus está nos exaltando, que Deus está levando cada dia mais para cima. Porque a Bíblia fala que o céu é para cima e o inferno é para baixo. Quem está indo para baixo está indo para o inferno. Quem está com Deus está subindo. Amém, irmão? A Bíblia não fala que aqueles que estão em Cristo já se assentou na região celestial. Em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você não tem condenação. Você está na região celestial com Deus. Você está esperando a carne no tempo certo como ser humano, amém? E chegar um tempo que você é revestido de glória e vai lá para o seio de Abraão, que é debaixo do trono de Deus, esperar vestiduras brancas até se cumprir as outras profecias. E aí você vai ficar clamando junto com Paulo, com todos que estão lá, e dizer, ó Senhor soberano, até quando não vingará o sangue dos profetas que mataram e foram assassinados na terra. E eles clamavam. E aí a Bíblia fala que então o Senhor disse para ele, agora receba aí vestes brancas e espera cumprir o tempo das profecias. Quer dizer, você fica descansando debaixo do trono, aleluia, irmão, de Deus, amém? Que é chamado o seio de Abraão. Bom, nós temos que terminar. Agora, por que muitas pessoas não querem ver isso? Por causa dos inimigos. Os inimigos sabem que obedecer leis e mandamentos de Deus leva você para cima. Abre a sua Bíblia lá em Daniel, nós temos que encerrar. Só para você aprender isso. Aleluia. Daniel. Não, o Daniel já está aí, né? Daniel quer dizer homem amado de Deus. Oh, aleluia. Daniel capítulo 6. Presta bem atenção. Os que estavam à volta de Daniel só estavam vendo Daniel que sendo exaltado. Porque ali no capítulo 1 você vê a fidelidade de Daniel. Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Quer dizer, não pôs ídolos da Babilônia, nem a comida que tinha dos ídolos da Babilônia, mesmo. Não queria. Nem a farofa com preto velho, nem comer uma carne seca, né? Aquela farofa que é um padé que eles usam.
Tem muitos outros tipos de comida. Chumirim gosta muito de melão, né? Ou se não, tomar umas bebidinhas com as polpas gira, né? Um champanhe, um vinho rosé, tanta coisa que tem, martini. E se for com os Exu, de uísque, de pinga até uísque, Valentine, cavalinho branco, régua Blackmouth, aquele que tem o uísque brasileiro, Truz, aquele que queima na alma, que eu bebi muito aqui lá, que depois você tem que beber uns 5 litros de água. 6, versículo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, né? Que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta, né? Para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes, sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensara em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então você viu que ele estava um monte de homens escolhidos para estar junto com o rei, para ajudar a governar. Só que havia um que tinha a presença de Deus, amém, irmão? E o rei já estava pensando em colocar o quê? Ele num lugar de honra. E se você prestar atenção demais, o rei queria colocar Daniel acima de tudo do governo, para governar no lugar dele, porque ele tinha um espírito excelente. Aí é onde gera muitos inimigos, a fidelidade a Deus, a adoração a Deus. Uma pessoa por Deus que está sendo exaltada, aí parece um monte de espírito porco invejoso. E aí começa a aparecer as lutas, porque ele sabe que enquanto você obedece a Deus e anda na mente de Deus e é fiel a Deus, Deus te exalta. Porque a Bíblia fala em Provérbios que as pessoas, quando é fiel a Deus, é como um ato de bênção. Mas aí Deus não dá todas as bênçãos que Ele tem para nós, igreja. Ele vai dando as porções, porque se Ele dá tudo, a gente se perde. Porque as bênções de Deus, como disse, é recalcada, sacudida e transportante. Por exemplo, a bênção da proteção na casa. Você vê 1000 caem ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não é atingido. Nenhuma praga chega à sua tenda, porque o Senhor dará ordem ao teu respeito. Você vê, ali Deus falou em Deuteronômio, vai descansar na sua casa, bem tranquilão, amém, irmão? Estava comendo, chikungunya, zika, todo tipo de coisa está acontecendo, gente vai matar, assaltante. Você pode ver que tem tipo de assaltante, quando ele chega num lugar que é crente, ele anda no joelho e pede para orar, você desculpa, se eu mostrar de Deus. Agora, quando aquele crente está desconcertado com Deus, não está infiel, aí o diabo já entra, não vê fidelidade, não vê a presença de Deus, aí o diabo mete o pau, não. Entendeu o que está falando? Porque Deus, ele guarda os fiéis, amém, irmão? Para que tenha segurança na casa. Por isso que aquele homem sem Deus, os da própria casa arrebentaram. Você pode ver como você está cheio de Deus, da própria casa se levanta, mas da própria casa tem que converter ao seu Deus. Por quê? Porque você tem autoridade de Deus e você reflete sobre eles. Você pode ver quando você está cheio do Espírito Santo, todo mundo quer tudo que vai fazer, pergunta para você. Você passa a ser uma pessoa que as pessoas passam a confiar até a riqueza na sua mão, né? Você passa a querer José, seu governador do Egito, amém? Porque você tem a exaltação de Deus. Agora os inimigos vêm, versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecer sobre todo o seu reino. Quer dizer, a bênção de Deus completa. Então os presidentes sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel. Aleluia! E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. E disseram, pois estes homens nunca acharemos ocasião alguma, aleluia, para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes sátrapas foram junto ao rei e disseram, ó rei, Dário, vive eternamente. Então você vê, ele não consegue derrubar por causa da sua fidelidade a Deus, então ele fica levando laço, trama, amém, irmão? Aí o que acontece?
E às vezes até consegue, você fala, nossa, mas um crente é fiel, ele, né, Deus exaltou, ele é fiel ao seu Deus, ele só adora a Deus, ele se preocupa com as obras de Deus, que nem era Daniel, com o seu povo, com as coisas de Deus, fiel ao seu Deus. E por que sobrevém aquelas coisas? Sobrevém para mostrar, aleluia, para os seus inimigos, que o Deus dele honra quem é fiel. E você viu que quando armaram e falaram, olha, a lei do Deus dele é esse, ele tem que orar. A lei do Deus dele não pode adorar outros deuses. A lei do Deus dele não pode deixar de ter comunhão com o Deus dele. E aí? Daniel 3 vezes por dia. Então, ó, velho, olha lá, Daniel está orando, né? O decreto foi baixar. E aí? Cova do leão. Porque foi isso que foi feito no março. Agora, por que o anjo desceu lá na cova do leão? Você sabe? Por que o anjo foi lá e assoprou nos leões e eles não puderam fazer nada com Daniel? Por um motivo. Porque Daniel cria em Deus e era fiel. Amém? Então a fidelidade vai levar o leão vem com a boca aberta, o laço vem, a armadilha vem, o problema vem, mas você vai ser livre pela fidelidade. Por isso que no capítulo 6, versículo 23, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia. Porque assim, na hora da prova, a inveja vem, porque você é fiel a Deus. Aí Deus te dá um Espírito excelente, que é o Espírito Santo. O que é Espírito excelente? O Espírito Santo. Aí o Espírito Santo está sempre exaltando. O Espírito Santo dá sabedoria. O Espírito Santo te dá poder e autoridade. Aí o inimigo está furioso, irmão. Porque você vê, todo mundo busca pelo poder na terra. É ou não é, irmão? Aí a pessoa arma para você. Eu lembro do paletó de um crente que eu queria roubar. Falei, vou pegar um paletó, um homem que eu vejo sempre descer ali. Eu nem sabia o que era crente. Mas eu cismei de meter um cano nele, tomar o terno dele. Falei, vou deixar chão de cueca e vou bagunçar com ele, não é, irmão? E vou fazer isso aí correndo naquela rua. Estava com pensamento de guarda-deus, meu amigo. E toda vez que eu ia, procurava, ele nunca achava, irmão, esse crente. Ou ele vinha, Deus subia com ele e tal. Aí eu nunca consegui pôr a mão no crente. E quando Deus permite pôr a mão no crente, aí o crente continua sendo fiel ao seu Deus. Aí o leão tem que dormir, o leão não consegue, porque você creu nele. Não? Certamente a fidelidade traz luta. Por isso que muitas pessoas não querem. Ai, depois que eu aceitei os mandamentos, que eu vou na igreja adorar, depois que eu dou umas ofertas, uma dificuldade para entregar o dízimo, porque ele vai lutar para você não ser fiel. Você pode ver, quando você é dizimista fiel, o Deus tem que abrir a janela do céu, porque está escrito abrir a janela do céu. Quando você traz oferta, a adoração é aceita, aí Deus faz o quê? Ele aceitou. E aí Deus se agrada da sua oferta, agrada do seu culto. E aí você vai para casa feliz, contente, porque você agradou a Deus. Assim foi em Gênesis 4:7, chegou Abel e chegou Caim. Um Deus se agradou do culto e das ofertas, o outro Deus não se agradou da presença dele, nem do culto e nem da oferta. Então por isso que todo ofertante fiel que é exaltado por Deus arruma inimigo. E certamente por quê? Porque ele sabe que você vai subir, irmão. Sabe que você será exaltado por Deus. Porque as promessas de Deus é ir até o final com a gente. Deus não vai abandonar você se passar pelo fogo ele te deixa. Se ele tiver um problema ele te deixa. Não. A Bíblia diz em Salmo que Deus estará na angústia conosco e nos livrará dela, Salmo 91. Então vamos adorar a Deus, irmão. Aí vem dizer a Deus: pastor, eu estou tendo um problema, parece que tem muitos olhos gordos, muita inveja. Parece que em todo lugar que eu vou, é só começar a melhorar umas coisas na minha vida, parece que aparece um monte de coisa, não é? Por quê, irmão? Porque certamente o inimigo está querendo travar você para não acreditar mais em Deus. Mas mesmo que você vá, continua crendo, você vê que ele te livra porque você creu nele. Então o anjo desceu, porque Daniel cria. Pode me jogar na cova. Está vendo? Eu sou fiel, e o fiel, a Bíblia fala que Deus o salva. Salmo 101:6. Deus, ele diz que procurará os fiel para habitar com ele. Moisés é fiel em toda a minha casa. Então eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos.
mas continue sempre assim. Venha para os cultos. Não porque é um favor, você ajuda o pastor, é claro, eu preciso de ajuda dos irmãos. Mas é porque é mandamento, é estatuto de Deus. O adorador, ele é separado no lugar de honra. Se você prestar atenção, Josafá venceu a batalha adorando. Amém, irmão? Quando ele pôs os levitas e começou a cantar, e deu sol para ele, Josafá, começa a peleja. Você viu que quando eles conheceram um anjo, matou 600 mil homens. Você vê isso adorando. Você vê aqueles magos adorando Jesus Cristo com suas mirras, com seus presentes. E Deus deu uma revelação, volta para o lugar, vai para outro lugar, porque Herodes está furioso com vocês. A adoração traz coisa do céu, essa coisa divina. E mais cedo ou mais tarde, você sempre estará, aleluia, indo com Ele. Ele sempre está estendendo as mãos e colocando você em lugar de honra. Deus sempre faz isso, irmão. E Ele sempre vai fazer, como fez com Davi, fez com Abraão, fez com Josué, Ele fez com Jacó, todos eles honrou. E se você prestar atenção, teve lugares que Deus falou, essa terra agora é sua, toma posse dela, aí ninguém mexe mais com você. Porque é Ele que dá a última palavra. Vamos louvar o Senhor. Abre o sonho de Deus nessa noite. Aleluia. Você vê que ele estava tudo de olho. E o rei falando, ele tem um espírito excelente. Eu vou colocar ele numa bênção. Às vezes está dentro de uma empresa, ou eles estão na reunião. Quem é vamos colocar? Ele precisa de um homem inteligente. Aí ele olha para você. Ele tem um espírito de Deus e Deus fala, é ele. E às vezes você é chamado lá, debaixo lá, como Davi foi das ovelhas, do meio da malhada, e foi levantado para ser rei de Israel. A Bíblia fala que ele estava lá no meio da malhada, e Deus preparou uma mesa, e falou, enquanto ele não sentar na mesa, é ele que eu escolhi. É ele que vai ser meu rei de Israel. Davi era fiel, irmão. Davi pecou, falhou, mas ele disse, eu não tinha vivido o teu espírito. Ele disse, cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito trabalhado. Ele não aceitou ficar no pecado, ficar no erro, aleluia. Sei que eu tenho ciúme da minha adoração. Quando você vem na casa de Deus, Ele está esperando ali o adorador. Não há outra lei de ti ocupar o teu lugar no meu coração. Oh, aleluia. Fiz aliança contigo diante do altar. Você sabia, nós somos nação eleita, povo real, sacerdote adquirido, onde o fogo não consome. Deus não vê nós como vê nós, não, irmão. Você olha para você e fala, não sou ninguém, mas Deus olha para você e fala, você é minha igreja. A hora que eu te exaltar, a hora que eu te colocar no lugar que eu tenho para você, você vai ver quantas pessoas vão ter inveja de você. Eles vão querer que você deixe de orar, de me louvar, de ser fiel a mim. Mas você é tão adorador que você não vai deixar nem que a morte estiver querendo te matar. Abra mão dos meus sonhos, a vida me deu, e gostei pro teu rei, e não pro... Você vai ver estatuto de Deus, fazer sacrifício, fazer oferta. Quando Ele colocar você numa boa terra, quando Ele colocar Ele no lugar de honra, você vai ver descansando, aleluia, de todos os inimigos, aleluia. O inimigo furioso e dizendo que se salvou. Ele está lá de idade, cabelinho branco, mas está lá gozando. E logo Deus leva para morar no céu, aleluia. E depois você vai viver mais de 2000 anos, aleluia. E a Bíblia fala como sacerdote, você reinará com Ele, aleluia. Você imagina como você vive com seus exércitos e o Senhor virá sobre a terra, aleluia. Começa a parar para pensar, você vê um projeto de Deus como é lindo, aleluia. Por isso Ele não quer que você ora, por isso Ele não quer que você obedece a Deus, aleluia.
Porque Ele sabe que a obediência, a fidelidade a Deus vai levar você para um futuro brilhante, aleluia. A Bíblia diz que Deus dará as mãos e nós andaremos de mão dada com Ele em vestes brancas, aleluia. Tua fidelidade a Ti, ainda que tome pé para Te entregar a minha vida, meu maior tesouro, contigo eu darei, armando os meus sonhos. Às vezes a gente sonha por coisas só aqui na terra, e Deus tem sonhos, aleluia, sonhos que nosso coração não sentiu, nossos olhos não viram, aleluia, que Ele tem preparado, aleluia. Sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus, armando. Olha isso, Senhor, sua igreja aqui nesta noite. Olha aí o teu povo, os teus adoradores, com só unidade, só adorando a Ti, Senhor, obedecendo a Sua palavra aqui nesta noite, Jesus. Derrama as bênçãos, ó Deus. Derrama as bênçãos da Sua terra, derrama as bênçãos no seu trabalho. Senhor, na Sua causa ganha diante dos teus inimigos. Faz os que estão à volta dele, viu o Espírito excelente nele. Pai, coloca ele, Pai, em uma posição de honra nesta noite. Deus, coloca a tua marca sobre ele nesta noite como vencedor, ó Pai. Deus, coloca a marca, Pai Santo, aleluia. O carimbo, esse é fiel, aleluia. Assim como foi Daniel, ó Pai. Pai, carreira palavra, porque ele creu no seu Deus. Não importa o que armaram, o que fizeram, ó Deus. Pai, carreira, ele acreditava no Senhor Deus, ó Pai. Ele era o seu adorador, ó Pai. Ninguém ia fazer parar ele de orar. Ninguém ia fazer ele parar, Senhor, de adorar. Ninguém ia fazer parar de servir ao Senhor. E nem a morte, ó Pai, nem a trama, Senhor, nem a maldade fez que ele se calasse diante do Senhor, aleluia. E por isso, ó Deus, eu abençoo os membros nesta noite. E derrama, Senhor, abundante chuva. Faz que ele regozije nesta noite. Deus, repousa sobre a casa deles, ó Deus, nesta noite. Deus, com a bênção da proteção, com a bênção da guarda, o guarda de Israel. Deus, passa longe o espírito mau, o espírito sanguinário. Fuja, Deus, aleluia, porque o Senhor guarda a sua igreja de bala perdida, de doença, porque a sua igreja é sua noiva, é o Pai amado, e ela é ordenada de bênçãos em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor, graças a Deus, amém. Eu fui dentro do tempo, amém, e eu vou encerrar, amém. Levanta as mãos para cá, diga: Senhor meu Deus, eu entendi, Senhor, que é somente, Senhor, eu me humilhar, viver o que o Senhor tem para mim, ó Pai, e deixar o Senhor ser o Deus da minha vida. Então eu serei, meu Pai, bem sucedido, e a casa que o Senhor vai me dar, a terra que o Senhor vai me dar, e em todo lugar que eu estiver, ó Pai, no tempo certo haverá descanso, também haverá proteção, Senhor, porque eu vivi continuamente diante do Senhor, e fui adorador do Senhor, e fui o teu servo e a tua igreja. Então diga nessa noite: Senhor, eu quero sair daqui com as bênçãos do Senhor, e todas elas, ó Deus, dia após dia na minha vida, e retornarei novamente, ó Deus, porque aqui é o lugar do teu nome, da tua adoração, do teu louvor, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam com todos. Vão em paz e que Deus abençoe. Aplauda o Senhor agora em nome do Senhor, porque o que Deus queria falar eu falei com os irmãos nessa noite, aleluia. Glória ao nome de Jesus, aleluia. E aos domingos, a partir das 18 horas, nós estaremos orando aqui no culto da família, amém? Se alguém que depois falar comigo, vocês podem vir